Segunda coisa, querido, nós entendemos que nessas palavras do Mestre há uma revelação bendita de que Ele permanece conosco, mesmo quando nós não estamos legais. Quando a gente não está numa boa, sabe? Quando a gente deve, quando a gente está doente, quando a gente foi esquecido, largado, o Senhor permanece conosco. O Senhor não nos abandona. Amém? Vamos dizer isso juntos? O Senhor não nos abandona. Mas aí é muito abrangente. Vamos dizer assim, pessoalmente, assim, ó, o Senhor não me abandona. Vamos lá? O Senhor não me abandona. O Pai abandona. A mãe abandona. O irmão, o colega, o amigo, o companheiro, o chefe, o pastor, o patrão. Jesus não. Jesus não nos abandona, Ele permanece conosco o tempo inteiro. Por isso que Ele vai ao encontro daqueles caras lá, porque Ele ama esses indivíduos aqui, que estão tristes. Deus ama o triste, Deus ama o frustrado, Deus ama o fracassado. A gente precisa entender isso. Aquele cara que está na mais profunda depressão, Deus te ama, meu querido. Que ele está vivendo uma crise terrível no casamento, Deus o ama e Deus está presente, Deus está bem perto, é promessa dele, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Aquilo que ele promete, ele cumpre, e Jesus disse aos seus discípulos: eu estarei com vocês. Mas parece que Jesus tinha deixado eles. O discípulo amado, João, estava nesse grupo, estava triste também. João se debruça sobre o ombro de Pedro, dá um empurrão, talvez Natanael, fala assim: é o Senhor, é Ele que está na beira da praia, é o Senhor, é Jesus. Aí Pedro fala: eu não acredito, e eu estou desse jeito, estava nuzão. Ele se joga na água, porque passa um filme na cabeça de Pedro. Esse cara me ama demais. O que é que ele veio fazer aqui? Tudo apontava para ele. E eu não estava tendo a sensibilidade que ele estava o tempo inteiro comigo. Eu disse que ia pescar. Eu fiquei a noite inteira, não veio peixe. Por que é que eu não me lembrei? Querido, a frustração, a decepção, a tristeza tira de nós a sensibilidade da presença de Deus bem perto de nós. E quando nós estamos passando por luta, saiba que Deus está bem perto de você. Pedro diz: é um sinal. Não teve peixe. É um sinal. Volta outra vez e jogue as redes. É um sinal. Vieram 150 grandes peixes. É um sinal. É esse homem novamente à beira da praia. É ele, é o Senhor. E eu não tenho mais para onde correr, eu não tenho mais para onde fugir. E aí o texto diz que eles começam agora a puxar o barco. E quando eles olham, Jesus, ele não está simplesmente à beira da praia esperando os discípulos, mas Jesus fizeram uma fogueira. Jesus já tinha assado alguns peixes, estava sobre a brasa, tinha pão, tinha um banquete. Querido, quando a gente está triste, decepcionado, frustrado, Deus prepara para nós um banquete. Amém? Deus prepara para nós um banquete. É o próprio Jesus Cristo que acende a fogueira. É o próprio Jesus que limpa os peixes. É o próprio Jesus que tempera os peixes. É o próprio Jesus que coloca o peixe sobre as brasas, que vai na padaria, que compra o pão e diz para o seu discípulo: filho, por favor, venham e comam. Jesus é diferente das pessoas. Ele não aponta o dedo, ele não cobra nada de ninguém. Ele simplesmente diz: filho, você tentou outra vez, você me obedeceu, você está com resultado, mas agora é hora de comer, não é hora de discutir, não é hora de falar de coisa do passado, é hora de experimentar a unidade e a comunhão. É isso que Jesus faz com os seus discípulos.
É isso que Jesus faz com você, é isso que Jesus faz comigo, é isso que Jesus faz com cada um de nós. Venham e comam. E eles ficaram meio amarrados. É assim, gente, quando nós não fazemos o bem, ou quando nós não agimos de forma louvável, ou quando nós temos a frustração perante o nosso projeto, nós ficamos meio desconfiados. Eles sabiam que era o Senhor, mas de que maneira nós vamos agora ir até Ele? Mas esse peixe é para a gente, esse pão é para a gente, essa fogueirinha aí é para nós. Tem algo de especial. Então, a Bíblia diz no verso de número 12, que nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era. Mas todos sabiam que era Jesus. Eu ouvi, queridos, nessa semana, em Curitiba, o testemunho de um pastor. E ele disse que viveu um momento de muita dificuldade, de muita luta na vida, no interior da Paraíba. E depois, ali com a sua família muito pobre, mas alguns dos seus parentes muito abastados, mas eles não tinham nem onde morar. Precisava ir para a cidade para morar, mas não tinha dinheiro para comprar a casa, não tinha dinheiro para alugar. Diz que aconteceu lá um sorteio, aquelas casas populares, e eles tinham sido contemplados, mas lamentavelmente antes da entrega da chave houve uma invasão daquelas casas. E ele disse que quando houve a invasão, eles ficaram tristes, todos eles, não vai dar certo. Olha o que aconteceu, invadiram a nossa casa. Ele disse que eles foram até aquele conjunto habitacional, e quando chegaram naquela casa, daquele número, daquele endereço, que era a casa deles, tinha um menino pequeno. Menino. Ele disse que aquele menino disse assim para ele, falou assim: essa casa é nossa. E o menino falou para ele assim: eu sei, essa casa é de vocês, eu estava aqui só guardando. Ele disse que nunca mais viu aquele menino. É assim que Deus faz conosco. Amém? Ele tem pão e tem peixe para nós. Ele tem nossa casa, tem o casamento, tem os filhos, tem a família. Deus tem tudo preparado para nós. Só que a gente precisa ter coragem de aproximar-se da fogueira e comer do peixe. Jesus pega aquele pão, queridos, e eu fico a imaginar a maneira de Jesus rasgar aquele pão. Isso remonta ao momento da ceia, que tinha acontecido há poucos dias atrás, antes da morte, antes do sepultamento de Cristo. E os discípulos olham com os olhos talvez já meandro as lágrimas, e eles percebem de que é a mesma maneira de rasgar o pão. E eles olham para aquelas mãos, e naquelas mãos há marcas. O escritor bíblico não coloca, mas eu imagino. As marcas estão presentes. As marcas dos cravos. Aquele é o Senhor. E ele está ressurreto. Ele rasga o pão e ele começa a dividir. E dá para Pedro, coma Pedro, dá para João, dá para Natanael, dá para cada um deles. Comam. E eles começam a comer. E tem peixe, e tem vinho, e tem alegria, e tem abraços. Porque, querido, nas nossas adversidades, frustrações, fracassos e decepções, Deus trata com cada um de nós, porque ainda há muita coisa para ser feita.